Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais uma videoaula, né? E nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da refração da luz, beleza? Mas só depois da vinheta, não sai daí, viu? Beleza, galera. A gente viu em aulas anteriores, né, que a luz ela consegue se propagar no vácuo a uma velocidade de 300 mil km por segundo, beleza? Então essa propagação, né, faz com que a gente observe alguns fenômenos dessa propagação da luz. Como nós vimos em aulas anteriores, né, quando a luz ela incide em um determinado meio e ela volta para o mesmo meio de onde ela veio, né, ocorre o fenômeno da reflexão, tá? Porém, se essa luz, ao ser propagada em um determinado meio, ela consegue passar para outro meio, então esse fenômeno é chamado de refração da luz, beleza? Então acompanha aqui comigo para que a gente possa compreender direitinho. Ó, eu tenho aqui uma superfície que separa dois meios, vou chamar de meio A e de meio B, tá? Aqui a gente incide um raio de luz, né? Ele vem em direção ao meio. Porém, quando ele chega nessa superfície de separação dos meios, ele passa para o outro meio, ó. Ele veio do meio A, né, e passou para o meio B. Então, quando isso acontece, né, caracteriza o fenômeno que nós chamamos de refração da luz, beleza? Então, notem algumas características importantes, ó. Esse raio, quando ele passa de um meio para o outro, ele sofre, né, algumas alterações, tá? Essas alterações tanto no sentido de propagação, como também na velocidade de propagação, tá? Então, devido a essas alterações, né, nós fazemos algumas comparações e determinamos o que nós chamamos de índice de refração, tá? Então, o que é esse índice de refração? O índice de refração é uma comparação que a gente faz entre a propagação desses raios, tá, de luz monocromáticos, né, de um meio para o outro, né, por meio de sua velocidade, tá? Então, esse índice de refração é chamado de índice de refração absoluto quando a gente faz uma comparação, né, da velocidade dessa luz no vácuo com a velocidade da luz em um outro meio, né, ao qual a gente quer calcular, beleza? E aí nós definimos aqui uma equação matemática, né, uma expressão, uma formulazinha para que a gente possa calcular esse índice de refração absoluto, tá? Então o índice de refração absoluto, conforme está aqui, tá? A razão entre a velocidade da luz no vácuo, que eu represento aqui com a letra C, tá? Dividido pela velocidade da luz no meio considerado, que eu vou representar aqui com a letra V. E para representar o índice de refração, nós utilizamos a letra N, tá? Por isso eu tenho a equação N é igual a C dividido por V, onde N é o índice de refração, C a velocidade da luz no vácuo, tá? E V a velocidade da luz no meio que a gente quer encontrar, beleza? Porém, o índice de refração, geralmente, ele envolve dois meios, tá? Para isso, a gente vai observar uma outra característica que nós chamamos de índice de refração relativo, tá? O que é o índice de refração relativo? É a relação entre o índice de refração de um meio A e o índice de refração de um meio B, por exemplo, tá? E para isso, nós vamos descrever algumas relações aqui, ó, que vai nos definir esse índice de refração relativo, tá? Então vamos lá. Eu escrevo aqui N de A e B. Isso significa dizer o quê? O índice de refração do meio A em relação ao meio B, tá? E como é que a gente calcula? Dividindo o índice de refração absoluto do meio A pelo índice de refração absoluto do meio B, tá? N de A dividido por N de B, tá? Então essa aqui é a primeira relação. A nossa segunda relação é quando eu quero determinar o índice de refração do meio B em relação ao meio A. Por exemplo, ó, então eu escrevo N de B em A. Isso significa dizer índice de refração do meio B em relação ao meio A. E como é que a gente calcula? Dividindo o índice de refração do meio B pelo índice de refração do meio A.
tá? Então presta atenção, vou repetir aqui para você fixar bem, ó. N de A em B é N de A dividido por N de B. N de B em A é N de B dividido por N de A, tá? Então isso aqui é o índice de refração relativo dos meios. Esse índice de refração relativo, ele também pode ser calculado através da velocidade, tá? E como é que a gente faz isso? Aí eu tenho aqui mais duas relações que vocês vão conhecer agora. N de A em B, que é o índice de A em relação ao meio B, é a velocidade de B dividido pela velocidade de A, tá? Isso aqui também é uma relação. Então, ó, o índice de A em B é a velocidade de B dividido pela velocidade de A. Presta atenção, é como se fosse um pouquinho o contrário daqui. Ó, o índice de B em relação a A, NBA, é a velocidade de A dividido pela velocidade de B, tá? Então, note essa relação, ó. Índice de A em B é o índice de A dividido pelo índice de B. Mas em relação à velocidade, é a velocidade de B em relação à velocidade de A, tá? Então essa relação, ela dá o que nós chamamos de índice de refração relativo, beleza? E aí nós vamos ver como é que a gente utiliza essas relações para resolver determinadas situações problema, tá beleza? Então a primeira situação problema que nós vamos resolver é o exercício aqui de número 1. Então, vamos acompanhar aqui para que vocês possam, né, aprender como que a gente usa essas relações para calcular aí, para resolver essas situações de problemas. Então, vamos lá, ó. O exercício de número 1 diz o seguinte, ó. Certa luz monocromática apresenta num meio material velocidade igual a 1,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Sendo a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, determine o índice de refração absoluto desse meio para a luz que se propaga, tá? Então vamos lá. Para que eu possa calcular, né, o índice de refração absoluto, eu vou utilizar o quê? N, vou botar bem aqui, N, tá? É igual a C dividido por V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V a velocidade da luz no meio que se propaga. Beleza? Então vamos lá. Para tanto, para que eu possa calcular esse índice, eu tenho que ter a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio que se propaga. A velocidade da luz no vácuo, às vezes ele vem na situação problema, outras vezes não. Mas ele é um valor constante, é um valor que não vai variar, tá? Então eu tenho aqui, ó, de acordo com o problema, que a velocidade da luz no meio é 1,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E tenho que a velocidade no vácuo é 3,0 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Isso aqui é a mesma coisa de 300 km por segundo, né? Eu só fiz transformar em metro por segundo. Então dá 3 vezes 10 elevado a 8. Bom, agora é só a gente aplicar aqui na equaçãozinha, ó. Então eu tenho que N vai ser igual, ó. Quanto que é a velocidade da luz no vácuo? 3,0 vezes 10 elevado a 8 dividido por V. Quanto que é a velocidade da luz no meio? Que é V? 1,5 vezes 10 elevado a 8. Então o N, que é o índice de refração absoluto, vai ser igual. Numa divisão, onde eu tenho dois termos iguais, simplesmente a gente só faz cancelar, ó. Então eu vou cancelar 10 elevado a 8 com 10 elevado a 8 e dividir só o que sobrou, né? Isso facilita a nossa resolução. Então agora sobrou o que? 3 dividido por 1,5. Se a gente dividir 3 por 1,5, vai ser igual a 2, tá? Logo, o índice de refração absoluto desse meio é igual a 2, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Então não sai daí que nós vamos resolver mais outros exercícios, beleza? Beleza, galera? Vamos resolver aqui mais 2 exercícios para que a gente possa fixar melhor e depois a gente vai fazer alguns exercícios propostos para que a gente possa cada vez mais estar fixando o nosso assunto, beleza? Então vamos lá aqui, ó. O exercício número 2 diz o seguinte: o índice de refração absoluto da água é 4/3, né? 4/3, para certa luz monocromática. Qual a velocidade de propagação dessa luz na água? Se no vácuo ela se propaga com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então vamos lá.
Para facilitar a nossa resolução, eu vou colocar aqui do lado todos os valores que nós temos aqui e o que representa cada um, beleza? Então, veja bem, ó, o índice de refração absoluto da água, que eu vou chamar aqui de N, tá aqui uma A, que vai dizer que é da água, tá? É igual a 4/3, né? Ele diz ainda que a luz se propaga com velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 num vácuo, né? Então, velocidade no vácuo é C, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. E diante disso, nós queremos calcular a velocidade de propagação da luz na água, que é o meio considerado, né? Que eu vou chamar de V, tá? Então, eu vou determinar V. Para que eu possa calcular V, né? Basta que eu utilize a equação que nós vimos anteriormente aqui, ó. N, que é o índice de refração absoluto, é igual a C, que é a velocidade no vácuo, dividido por V, que é a velocidade no meio considerado, que no caso aqui é a água, tá? Então, para tanto, basta você fazer o seguinte: quanto é N? 4/3. Então, no lugar de N, eu vou colocar 4/3, 4/3, que vai ser igual a C, que é a velocidade da luz no vácuo, quanto é? 3 vezes 10 elevado a 8, tá? Dividido por V. Então, se a gente observar aí, eu vou ter o quê? Uma regra de 3, onde esse multiplica esse e esse multiplica esse. Ó, então, aqui eu vou ter o quê? 4 vezes V, 4V. E vai ser igual a 3 vezes 3 vezes 10 a 8, fica 3 vezes 3, 9. E repete aqui, ó, vezes 10 a 8, que a potência a gente repete, tá? Então aqui vai ficar como? V vai ser igual, ó, a 9 vezes 10 elevado a 8, dividido por 4, tá? Então V vai ser igual. Nessa situação aqui, a gente divide só os números diferentes da potência, e trabalha potência com potência. Como eu só tenho uma, eu vou repetir. Então eu vou dividir 9 por 4. 9 dividido por 4 vai dar o quê? 2,25, e aí eu vou repetir aqui, ó, vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Então, na água, né, essa luz se propaga com velocidade de 2,25 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Beleza? Deu para compreender direitinho aí? Beleza, professor, até aí eu compreendi. Então, vamos resolver agora o exercício de número 3, né, para a gente fixar mais ainda. Então, vamos lá. No exercício de número 3 diz o seguinte, ó. O índice de refração absoluto da água é 4/3 e o do vidro é 3/2. Determine o índice de refração relativo da água em relação ao vidro. Então, vamos lá. Para facilitar, eu vou colocar aqui os dados aqui. Olha, eu tenho o índice de refração absoluto da água, que eu vou chamar de N. Aí eu vou colocar aqui um A de água, que é igual a 4/3. E eu tenho o índice absoluto do vidro. Eu vou colocar N e aqui um V para indicar que é do vidro, que é igual a 3/2. E eu quero calcular o quê? Ó, determine o índice de refração relativo da água em relação ao vidro. É como se eu tenho aqui, ó, NaV, que é o índice de relação, o índice de refração da água em relação ao índice de refração do vidro. É isso que eu quero calcular, tá? E para que a gente possa calcular, basta fazer o seguinte, ó. O índice de refração da água em relação ao vidro vai ser igual ao índice de refração absoluto da água dividido pelo índice de refração absoluto do vidro. Ó, basta eu dividir agora do eu tenho o índice de refração da água e tenho o índice de refração do vidro. Se eu quero o relativo da água em relação ao vidro, basta dividir. Então, ó, o índice da água em relação ao vidro vai ser igual. Vamos lá. Quanto é o índice de refração absoluto da água? 4/3. Então aqui eu escrevo 4/3. Quanto é o índice de refração absoluto do vidro? 3/2. Então aqui eu escrevo 3/2. Então observe que eu tenho uma fração de uma fração, né? E aí como é que a gente resolve uma fração de uma fração? Então eu tenho que o índice de refração da água em relação ao vidro vai ser igual. Nesse caso eu repito a primeira fração, 4/3, tá? E multiplico pelo inverso da segunda. A segunda é 3/2. Qual é o inverso de 3/2? O inverso, você inverte o denominador passa o numerador passa o denominador.
Então o inverso de 3/6 vai ser o quê? 2/3, tá? Então, o índice de refração da água em relação ao vidro vai ser igual. Ó, agora aqui a gente multiplica, ó, numerador com numerador, denominador com denominador. 4 vezes 2, 8, tá? E 3 vezes 3, 9. Então, o índice de refração relativo da água em relação ao vidro é 8 nonos, tá? Então, não é difícil da gente resolver, beleza? Deu para compreender direitinho aí? Deu, né? Estou alguma dúvida? Acredito que não, né? Mas a gente vai resolver mais alguns exercícios propostos para que vocês possam fixar mais ainda, beleza? Então, se você gostou, se você compreendeu, deixa aí o seu like, dá a sua curtida, compartilha com seus colegas para que eles também possam aprender. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.